Oi pessoal, tudo bem? Bom, pouco como foi essa transição entre o nosso primeiro visto e a renovação para o segundo visto e quais foram as perguntas que o setor de imigração fez pra gente. Então, fica atento para você evitar de cometer alguns erros ou ser mais claro. Então, a gente vai dar algumas dicas como não ter o visto negado e, bom, algumas coisas assim para você se preparar para esse processo, tá legal? Então, acompanha com a gente. Bom, gente, contando rapidinho a nossa história, pra quem não sabe, tá chegando no canal agora, a gente tem um visto de estudante e o nosso primeiro visto, eu e meu marido, a gente aplicou e foi morar como estudante de inglês e foi morar em Melbourne e ele fez 6 meses de inglês e teve um de férias e eu era partner do visto, ou seja, eu não estudava, eu só tinha direito a trabalhar. E essa foi a razão de a gente ter escolhido a Austrália para fazer intercâmbio, porque é o único país em que o casal pode só um estudar e o outro tem direito a trabalhar também. Tá? Então a gente fez 6 meses ele fez 6 meses de inglês e o sétimo mês foi de férias. E eu estudei por conta, estudei em escolas gratuitas, enfim, estudei sozinha. Aí depois, uns 2 meses antes de nosso visto vencer, a gente decidiu renovar esse visto e dessa vez quem estudaria seria eu. Então a gente trocou para que eu fosse a aplicante principal do visto e ele seria o partner. Só que quando a gente fez a aplicação para esse visto, o setor de imigração fez algumas perguntas pra gente. Então, se você não responder direito essa pergunta, eles acharem que o seu visto não é genuíno, que você realmente... quais são os seus motivos para fazer essa troca, enfim, o seu visto pode ser negado. Então a gente está querendo ajudar e explicar um pouquinho como foi isso para você, até você que quer mudar de área, fazer um curso profissionalizante, alguma coisa assim. Se você não sabe o que é um curso profissionalizante, um college ou um curso vocacional, você dá uma olhada aqui nos cartões que eu vou deixar aqui para vocês o outro vídeo, tá? Então eu vou fazendo as perguntas e vou respondendo e dando as dicas para vocês, tá legal? Bom, a primeira pergunta que o setor de imigração fez foi por que eu escolhi este curso. Eles queriam saber, a primeira pergunta foi quais foram as razões de eu ter escolhido o curso que eu escolhi. No caso, eu fiz 3 meses de inglês e depois disso eu fiz um curso de Early Childhood Education, que é um curso de educação de primeira infância, para ser professora de creche. Bom, por que eu escolhi esse curso? Qual foi a minha resposta? Eu coloquei que eu faria inglês primeiro, porque eu tinha um nível intermediário de inglês e eu gostaria de deixar esse nível um pouco mais avançado. E eles já perceberam isso na minha carta, porque aconselhada pela minha agência, que eu fiz aqui com uma agência, eles falaram para eu mesma escrever, não pedi nem pro Alê, nem eles escreveriam essa carta, porque afinal eu quero fazer inglês, então eles querem ver se eu não tenho esse nível de inglês, né? Realmente eu não tinha. Então eu escrevi uma carta em inglês para eles, lembrando que se você aplicar do Brasil, você pode escrever a carta em português, tá? É só aqui que a gente estava renovando o visto, então a gente fez a carta em inglês. Então eu mesma escrevi explicando que eu gostaria de melhorar o meu nível de inglês primeiro e depois eu gostaria de fazer esse curso, porque a minha primeira formação no Brasil, formação universitária, foi na área de educação. Eu fiz um curso de letras lá, mas eu acabei não dando aula com esse curso, eu trabalhei com algumas coisas em revisão e tal, mas aí depois eu mudei de área e fui para a área de tecnologia, que é a área que eu acabei trabalhando mesmo, porque no Brasil é um pouco difícil você viver nessa área de educação, os salários são meio baixos e tal, e os meus estágios não estavam pagando nem a minha faculdade. E aí eu resolvi mudar. Mas eu coloquei na carta que eu gostaria de retomar essa área de educação, que foi sempre um sonho para mim, dar aulas, e aí eu poderia dar aulas com este curso. Foi essa a minha resposta. E eu coloquei que eu daria essas aulas no Brasil. Então sempre a primeira dica é, sempre fale que você vai voltar ao Brasil, porque você está aplicando para um visto de estudo, que é um visto temporário, com data de início, data de fim, e eles querem que você termine e volte. Então nunca fale na sua carta, que é sempre bom você escrever uma carta de próprio punho, explicando os seus motivos, sempre bom você fazer isso.
Nunca fale que você vai fazer esse curso porque ele está na lista da imigração, porque você quer aplicar para imigração, porque você quer morar na Austrália. Não, tá? Não faça isso. Sempre enfatize que você quer fazer um curso e voltar para o Brasil. Então você vai fazer um curso de business porque você quer ter o seu business, seu negócio no Brasil. Você vai fazer um curso de fotografia, você está mudando de área, você quer fazer um curso de fotografia porque sempre foi seu sonho trabalhar com fotografia, e aí você acha que seria muito bom para o seu currículo ter um curso em inglês nessa área quando você voltar ao Brasil. Entendeu? Sempre quando voltar ao Brasil. A segunda pergunta foi por que eu escolhi a escola que eu escolhi. E assim, não pode ser sincero, tá? E falar assim, porque era mais barata. É um motivo? É. Mas a escola que eu escolhi não era das melhores escolas. Mas a minha resposta foi, eu gostaria de fazer um curso de inglês na mesma escola que eu pudesse fazer esse curso college, esse curso profissionalizante. E essa escola que eu escolhi era em Adelaide, para onde eu ia me mudar, porque eu ainda estava em Melbourne, e eu poderia fazer todo o meu estudo nessa mesma escola. Foi essa a minha resposta. A próxima pergunta que eles fizeram foi por que eu escolhi fazer o curso na Austrália e não no meu país de origem. Eu expliquei assim, que o curso que eu escolhi não existe no Brasil, porque para você dar aula para crianças no Brasil, você tem que fazer um curso de pedagogia, certo? Que são 4 anos, é uma universidade. E esse curso é um diploma, são 2 anos e já me dá esse direito. Então, quando eu voltar ao Brasil, eu poderia dar aula numa escola bilíngue, por exemplo, para crianças, ou numa escola de idiomas para as crianças também. Então, sempre quando eu voltasse ao Brasil, eu teria um curso de menor duração para poder, com essa finalidade, trabalhar nessa área, tá?